de uma falha, por exemplo, é coisas de segundo ou menos de segundo, Pois é. obviamente que você levar todos os sistemas para a nuvem, principalmente na parte de operação, né, a empresa pode ficar vulnerável. Mesmo que ela tenha, por exemplo, a redundância de links, mas pode acontecer dos links caírem. Né? Perfeito. E aí, a abordagem que a gente tem defendido, né, que eu acho uma abordagem bastante interessante e até que permite que você usufrua dos ganhos, né, e dos inúmeros serviços que só podem existir usando uma aplicação em nuvem, né, é você pensar numa arquitetura híbrida, né, que você pode quebrar isso. Né? Uhum. Vamos supor, eu tenho o seguinte, isso aqui que é extremamente crítico, que eu não posso perder de forma alguma, eu vou ter dentro de casa. E aquilo que eu tenho uma tolerância de alguns minutos, de alguns segundos, e inclusive a gente tem arquiteturas tolerantes a perdas de informação, né? Com buffers, como o EPM faz, né? Com buffers nos coletores, etc, etc, permite que a gente tenha uma arquitetura híbrida que a gente leve, então, por exemplo, a gestão da informação para a nuvem, né? E fique com esses sistemas operativos, né, como é o SCADA, tipicamente rodando dentro de casa. Né? Então, ou seja, é uma arquitetura híbrida que você tem o melhor dos dois mundos. Né? Você atende um caso e permite você explorar, porque no fundo, como você falou, né, que os dados, você tem inúmeras frases sobre isso, né, que os dados são a parte mais importante, porque é aquilo que faz você entender o que está acontecendo e agir. Né? E levar isso para a nuvem tem uma série de benefícios, né? Inclusive, como você vai falar um pouquinho sobre isso, né? Que serviços complementares, né? Que a nuvem pode ajudar, por exemplo, a trabalhar com esses dados e enxergar insights, enxergar possibilidades que sozinho ou dentro de casa você não conseguiria, né? Acho que você poderia também explorar um pouquinho essa questão. Fantástico, Marcelo. Acho que é um bom ponto. Primeiro, a gente olhar para uma arquitetura compondo com a nuvem, mas não sendo a nuvem 100% responsável, principalmente quando a gente olha para um chão de fábrica, uma operação. Exatamente. A gente precisa de milissegundos, de segundos, e de uma operação que tem até certo ponto ali uma interindependência. Sim. Acho que a nuvem ali realmente não cabe nesse primeiro momento fazer essa análise. Vocês conhecem disso muito bem. Mas em compensação, a hora que eu tenho esses dados, a hora que eu consigo manipular, tratar esses dados e subir esses dados com eles, a gente começa a partir para um outro nível de asset que só a nuvem pode trazer. Pois é, olha que legal o negócio que você colocou. Você falou assim, quando a gente começa a olhar para os dados, né? E realmente, há algum tempo a gente falaria a pirâmide da automação, que hoje em dia a gente não fala tanto em pirâmide porque está todo mundo meio que misturado. Você falou de TA, o cara de operação, ele passa hoje a ter necessidades de tomada de decisão que antes não estava no mundo da operação. Hoje você exige muito mais flexibilidade e interdependência, né? Exato. Um dado é utilizado por outros setores, você tem uma arquitetura meio mesh, assim, né? E isso há muito tempo foi muito bem definida essa pirâmide, né? Até com um MES no meio do caminho, o Manufacturing Execution System, se não me engano, né? O nome, que ele pegava essas informações, tratava essas informações e disponibilizava isso tratado tempos depois. Se você olhar hoje o conceito do MES, é quase que ele, num bom sentido, houve uma simbiose dele no meio do caminho. Ele meio que conectou os dois mundos, tanto do SCADA quanto de tudo que a gente traz na nuvem. Que é o papel também do EPM, né? Do EPM. Que é esses dois mundos também com o RP. Exatamente. Então, o EPM vem num conceito de uma inovação, num conceito de uma evolução até do MES, ali, até de uma coexistência, para fazer essa ponte entre o que eu estou recebendo de informação, que é super crítico em milissegundos do meu chão de fábrica, versus o que eu vou ter disponibilidade para a minha área de negócio. Exato. E aí o ponto que eu acho super legal, que de tudo que você está falando, eu diria assim, cara, a discussão ela muda um pouco, porque se você olhar assim, cara, soluções em nuvem, vale a pena? Vale muito. Vou diminuir custos? Vai, com certeza. O que você precisa olhar? A tua arquitetura, como que ela é formada, e aí olhar para cada necessidade, porque a arquitetura em si de grandes empresas, indústrias e tal, normalmente ela vai ser híbrida. Sim. Porque se você tem uma operação, ela tem que ser feita localmente por todas as necessidades que você levantou. E ao mesmo tempo, hoje não tem como você pensar numa operação sem que você olhe para os dados gerados por aquela operação, para que lá na frente você tenha algum indicador para ter uma tomada de decisão, certo? Então, acaba que a análise ela mudou de
ponto focal. Você já não se preocupa se é nuvem ou não nuvem. Você se preocupa com a sua arquitetura, como você dimensionar como melhor. Você vai compor, né? Compor melhor a sua arquitetura para que ela incorpore tudo isso da melhor maneira possível. Como você falou, fazer um tuning, dar um ajuste ali. Legal. Antes de você falar, Ranieri, o Misael tem uma pergunta aí do chat, você tinha colocado ali. O Wagner, acho que você conhece o Wagner, né, Ranieri? Sim. Wagner Rocama. Bacana. Bem-vindo aí à nossa conversa, Wagner. Parabéns a todos pelo evento, muito relevante. Aí o Wagner coloca uma questão ali que ele gostaria de saber se a tecnologia atual já é possível rodar o SCADA na nuvem atendendo os requisitos de uma aplicação em tempo real. Tem muito a ver com isso que a gente estava falando agora, né? Acho que em termos de arquitetura, em termos de possibilidades, não existem limitações. Eu acho que a gente precisa tomar muita atenção aqui, Wagner, obrigado pela pergunta aí, é muito essa questão de qual é o tempo exigido de resposta de uma interação do seu SCADA no seu chão de fábrica, efetivamente Até falando. que ponto você é tolerante, né? Qual que é a tolerância disso, né? Porque se a gente pegar o delay de rede, se a gente pegar o tempo de resposta natural, se a gente pegar a sua arquitetura na quantidade de informação, pode ser que realmente a gente tenha ali um tempo que não seja factível para você, que seja uma dor. Então, se você olhar hoje para as operações, vou dar um exemplo aqui também de uma operação de um dos nossos clientes, inclusive clientes em comuns que nós temos, que é uma empresa que faz geração de energia eólica, né? Um mapa ou um gerador que te dá uma resposta em 3, 4 segundos, não é alguma coisa que vai mudar a eficiência, o tempo de resposta. Então, eu consigo montar, como esse nosso cliente fez, um centro de operação remoto. Todo na nuvem. E eu consegui, tudo na nuvem. E eu consegui, por exemplo, orquestrar a minha produção, que é essa geração de energia das usinas eólicas, remotamente. E aí eu diria até que a sua preocupação está sendo na estabilidade. Isso. Aí não estou preocupado com velocidade, né? Perfeito. Eu estou preocupado com outros pontos. Estou preocupado com a estabilidade. Eu estou preocupado muitas vezes em outras áreas que são mais sensíveis, como eficiência. Perfeito. Como a questão de manutenção preditiva, como a questão realmente de tempo de resposta quando alguém precisa fazer a equipe em loco e eu remoto. Mas em compensação, imagina você criar dezenas de centros de operações presenciais versus eu ter um centro de operação remoto único com uma equipe super preparada e fazendo essa gestão mais ampla, né? Inclusive, sobre esse assunto, né, até ajudando também na resposta para o Wagner, né, eu recentemente descobri também, não sei se você pode até falar se o Google também tem esses serviços, né? Porque o que acontece? Se nós estamos falando então que se o SCADA vai para uma nuvem e você tem equipamentos, né, que ficaram lá no local, né, que está fazendo o controle realmente da planta, né, você vai fazer essa comunicação, depende também muito dos protocolos que vão ser utilizados. Verdade. Se os protocolos eles são mais modernos, eles são orientados a eventos, por exemplo, você tem, na verdade, só você não tem essa ida e volta, né? O equipamento só manda a informação, olha, aconteceu tal evento e você não precisa trabalhar muito com essa questão de sincronicidade, né? Você vai recebendo de forma assíncrona mesmo e você consegue ter uma resposta muito rápida, né? Agora, se os equipamentos que estão lá, eles são com protocolos mais antigos, baseados em polling, por exemplo, né, que você tem que ficar toda hora perguntando para o equipamento, isso pode ter um atraso significativo, né? E eu não sei se você pode até me informar se o Google tem algum serviço desses que tem algumas opções na hora que você está compondo, que você pode ter serviços opcionais que você consegue acelerar esse tempo, trazendo, por exemplo, posicionando alguns serviços, né, em data centers mais próximos. Isso. Eu não sei se você pode até ajudar nessa questão. Essa questão é um bom ponto, Marcelo, porque quando a gente olha, por exemplo, a composição dos data centers, isso é muito importante também, né? Às vezes você pode ter um data center mais barato e mais longe da sua operação. Sim, do que está mais disponível, está sobrando lá. Está sobrando. O serviço que você vai utilizar é um serviço que lá ele tem um poderio computacional mais preparado.
Então, o que você pode fazer? Você pode escolher os data centers e os serviços que você vai utilizar. Se é um serviço mais crítico, eu posso utilizar ele num data center mais próximo. Talvez mais caro, entre aspas, porém me garante ali uma eficiência, um tempo de resposta muito maior. Se é um serviço mais não tão crítico, que eu posso esperar alguns milissegundos ou segundos a mais de latência, sim, eu posso colocar esse serviço num data center na Europa, por exemplo. Tá? Estou aqui só conjecturando, mas é perfeito o seu raciocínio. É crítico. Aquele tempo de resposta é suficiente no meu data center, no teste que eu rodei ali no mais próximo fecha a minha conta? Fecha. Eu rodo ali. Outros serviços eu posso rodar em outros data centers. Exatamente. Então, isso também faz parte do tuning da nuvem, mas é total factível você ter uma escada dependendo da sua operação. Sim. E compondo todas as outras soluções. E além disso, né, acho que até comentei isso no evento que a gente teve lá no Google, né, que outra opção é você ter uma espécie de conversor de protocolo, né, um gateway lá, que ele vai fazer esse trabalho. De um lado, ele fala com o equipamento no protocolo legado, né, e aí dali para frente ele fala num protocolo mais moderno, que inclusive vai te permitir levar essa aplicação para uma nuvem em outros locais, né, independente dessa tempo de resposta tão baixo, né? Digo eu, se for um legado considerável, com uma série de protocolos próprios, talvez sim, faça mais sentido até ter um concentrador local, concentrador, né? Um gateway e isso local. Que a Ellipse também faz bastante, né? A gente tem muito disso, né? De conversores, né? Esse tipo de coisa, né? O legal nesse caso é que, pensando justamente nisso, a gente falou bastante do EPM, e o EPM é pensado para esse tipo de coisa, né? A gente sabe, se eu estou trabalhando, eu estou falando de historiar os dados, eu estou falando de trazer dados de diferentes origens. E o meu crítico nesse caso não são... É lógico que é manter os dados, e aí eu sei que a melhor solução é ter uma infra boa, e aí eu partiria para uma nuvem, porém eu sei que a coleta é algo crítico que depende do tempo e da garantia daquele dado chegar. Então eu tenho componentes separados, um componente que é responsável pela coleta, ele garante a coleta para mim, e ele passa isso para o outro componente, que aí esse é responsável pela gravação. Então eu estou garantindo os dois lados, cada um no seu mundinho. Acho que é legal também que o Ranieri só está mostrando aqui uma coisa bem assim grosseira, né? Claro. Existem muitos serviços que você pode compor, né? Pode ser até um tema para uma conversa 2.0 aqui, a gente se aprofundar alguns serviços mais específicos. Mas até falando sobre serviços mais específicos, a gente falou de informação, a gente falou de data, a gente falou de... É muito interessante quando a gente começa a aplicar em cima das informações, em cima do data. Eu queria também já falar um pouquinho aqui, vou também deixar, já estou me autoconvidando para uma segunda conversa. Já está convidado, a gente vai entrar em reforma, inclusive, nos próximos dias. Estúdio novo, lançamento do estúdio novo. Já está uma baita bagunça aqui, mas você está convidado para o estúdio novo, com certeza. Obrigado pelo convite aí que eu me fiz.